Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos refletindo sobre o livro de Gálatas. Paramos aqui no versículo 14 do capítulo 3. Antes de prosseguirmos, fazendo as nossas reflexões a partir do verso 15, eu quero agradecer ao Marcelo Tafona e ao Ronaldo, lá do canal, Marcelo Tafona, a Tafona na Bíblia, pela calorosa recepção, né? Eu participei de uma entrevista lá e falamos sobre o juízo investigativo. Foi muito bom e eu agradeço a você, meu irmão, meu amigo, que nos prestigiou domingo passado lá, a nossa entrevista, certo? Então vamos dar sequência às nossas reflexões. Gálatas 3, a partir do verso 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Preste atenção nisso, irmãos. Uma aliança, um pacto, quando ele é ratificado, o que Paulo está dizendo aqui? Que não há mais como revogá-la e nem como acrescentar alguma coisa ali. Foi feita uma aliança entre Deus e Abraão e o seu descendente. Essa aliança foi feita, ela foi ratificada. Ninguém tem o poder de revogá-la, preste atenção nisso, ou de acrescentar alguma coisa a ela. Por que Paulo tem que falar isso? Porque os judaizantes que estavam se intrometendo na vida dos irmãos da igreja da Galácia, chegaram lá e disseram o seguinte: este evangelho que Paulo lhes pregou não é o verdadeiro evangelho, porque vocês estão sob a obrigação, diante de Deus, de guardar as suas leis. Do contrário, vocês não serão salvos. Em suma, em síntese, é isso. Vocês têm que observar as leis de Deus, porque do contrário, vocês não serão salvos. Em síntese, é isso. O que significa isso? Isso tem um significado enorme, uma implicação grande na vida de todos nós. Por isso é que Paulo vai acudir às igrejas da Galácia escrevendo a epístola aos Gálatas, para dizer o seguinte: olha, o evangelho que eu lhes preguei não é mensagem humana. Eu o recebi diretamente de Cristo. Foi o próprio Cristo que me revelou as mensagens do evangelho que eu lhes preguei. Os judaizantes acusavam Paulo de se desligar das tradições judaicas, dizendo que Paulo, embora judeu, não era um judeu fiel porque ele havia se desligado do seu próprio povo, havia se distanciado das escrituras hebraicas, havia se distanciado dos padrões estabelecidos pelo pai Abraão ao povo judeu. Então, foram muitas as acusações. Nós estamos simplesmente tentando resumi-las aqui para que você entenda por que Paulo escreve o que ele escreve. Por que ele argumenta do modo que ele argumenta. Então, aqui no capítulo 15, ele tem que dizer, olha, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O que vocês estão fazendo é tentando revogar a aliança que Deus fez com o pai Abraão e o seu descendente. Vocês estão tentando revogar essa aliança. E revogando essa aliança, vocês estão acrescentando mais alguma coisa a ela. Vocês não têm esse direito. Em outras palavras, é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Aqui em Goiás nós costumamos dizer alguma coisa. Olha, o combinado não é caro. Deus havia combinado com Abraão que faria dele uma grande nação. De que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus fez essas promessas a Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus. E Deus, então, lhe atribuiu justiça. Porque Abraão creu nas promessas de Deus. E Deus fez uma promessa de abençoar Abraão através do seu descendente.
Não foi através dos seus descendentes. Paulo vai dizer isso aqui agora. Olha, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, as promessas que Deus fez foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De um descendente seu, eu vou abençoar todas as famílias da terra, Abraão. Estas foram as promessas que Deus fez a Abraão. E Deus disse mais a Abraão: Abraão, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Simples assim. Bênção e maldição. Bênção para quem abençoar Abraão e maldição para quem amaldiçoar Abraão. Olha, gente, o sentido, o significado disso é profundo, grave e sério. Por quê? Porque Paulo, aqui aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: olha, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que significa estar debaixo de maldição, então? Significa tentar se justificar diante de Deus por meio da sua obediência às suas leis. Toda vez que você tenta se justificar diante de Deus por meio da sua obediência às suas leis, você está debaixo da maldição. Por quê mesmo? Porque você não consegue cumprir todos os preceitos da lei. Quando Paulo fala de lei, ele tem em vista aquele extenso código legal judaico que consistia em 613 mandamentos, ou 613 ordenanças. Era um código legal extenso. Se você quiser se justificar diante de Deus, vai dizer Paulo, você obrigatoriamente terá que guardar, ou seja, praticar as 613 ordenanças que Deus estipulou para o povo judeu. E você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E quando você não consegue, você está debaixo de maldição. Estão entendendo? Então, quando Deus diz para Abraão o seguinte: olha, eu vou abençoar todos que te abençoarem, mas vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem, isso também tem o seguinte sentido, o seguinte significado. Se você se afastar da aliança que Deus fez com Abraão e o seu descendente, para tentar revogar essa aliança ou lhe acrescentar alguma coisa, você estará debaixo da maldição de Deus. Não tente revogar a aliança que Deus fez com Abraão e seu descendente, ou acrescentar alguma coisa a esta aliança, porque você será amaldiçoado. É esse o sentido das coisas. E Paulo faz questão de deixar claro aqui o seguinte: olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que Paulo identifica aqui como Cristo. Então veja, Paulo vai dizer que Abraão foi justificado quando creu nas promessas de Deus. Quando Abraão crê nas promessas de Deus, Deus atribui justiça a Abraão. Ali mesmo o pacto, a aliança é estabelecida. E Deus então vai abençoar todos os que são, os que têm, os que permanecem na fé de Abraão. Porque a justificação se dá pela fé, meu querido irmão adventista. A justificação se dá pela fé. Ela não se concretiza na nossa vida por nossa obediência às leis de Deus. Um dos problemas da teologia adventista, meu querido irmão,
é que a teologia adventista vai dizer para você o seguinte, olha, pastores e líderes, nós adventistas, somos o único povo, nós somos o único povo que guarda os mandamentos de Deus. Os demais cristãos não guardam os mandamentos de Deus. Nós somos o único povo que guarda os mandamentos de Deus. E tem mais, esse negócio de dizer que nós somos salvos pela graça, sem a necessidade de guardar os mandamentos, esse negócio é falso. Não é assim. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Portanto, apesar de termos sido salvos pela graça, nós seremos julgados pelas obras. Você tem que obedecer à lei de Deus, sim, para ser justificado, ou seja, para ser salvo. Você tem que fazer tudo isso em sinergia com Deus. Você tem que trabalhar juntamente com Deus para ser justificado. Do contrário, você não será justificado. A guarda do sábado é exigida de todos os crentes, porque o sábado é o selo de Deus. Se você não for selado agora nos últimos dias, você não será salvo. Selamento, ele se dará a partir do instante em que você passar a santificar o sábado, obedecer o mandamento do sábado. Então você tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser selado e receber a sua salvação. Senão você não será salvo. Você vai ser julgado pelas suas obras. É óbvio que eu estou sintetizando, parafraseando tudo aquilo que a Igreja Adventista diz para você, irmão, acerca de nós que não somos adventistas. Esse povo que diz que nós somos salvos pela graça, esse povo não está salvo coisíssima nenhuma. Porque eles dizem que pelo fato de já estarem salvos, eles não precisam fazer mais nada. Ora, quando foi que você ouviu isso da nossa boca? Pelo menos aqui em relação à TV Caminho Livre. Quando foi que você ouviu da minha boca? Eu sou calvinista. Eu sou um cristão reformado, calvinista. No que diz respeito a evangelho, sou 100% calvinista. Quando foi que você ouviu da minha boca, enquanto calvinista, que pelo fato de já estarmos salvos pela graça, nós temos que deixar a nossa vida seguir o seu curso natural? Quando foi que você ouviu isso? Quando foi que você ouviu isso, que pelo fato de já estarmos salvos pela graça, nós não devemos nos primar pela obediência à vontade de Deus? Quando foi que você ouviu isso da minha boca? Quando foi que você ouviu eu dizer que pelo fato de já estarmos salvos pela graça, nós não devemos pautar a nossa vida pelo amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como nós mesmos? Quando foi que você me ouviu dizer isso? Você nunca me ouviu dizer isso. E você nunca vai ouvir isso, tal mentira, da boca de nenhum cristão calvinista. Nenhum. Até mesmo de alguns arminianos que pertencem a igrejas históricas. Cito duas: Igreja Metodista, Igreja Batista. São cristãos históricos também. Embora sejam arminianos, eles jamais dirão tal coisa. Jamais dirão tal coisa. Então, meu querido irmão, quando a Igreja Adventista diz que nós que enfatizamos a graça de Deus como meio de salvação e que, além disso, vai dizer o seguinte: olha, esses que dizem que já estão salvos, eles dizem também que a gente não precisa fazer mais nada e que a gente pode fazer o que a gente quiser. Que a gente já está salvo mesmo, a gente já foi eleito, a gente já foi predestinado mesmo. Isto é mentira, meu irmão. Isto é mentira. Isto é mentira. Agora, saiba de uma coisa. Vamos ao que Paulo está dizendo aqui. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Como é que Abraão foi justificado? Porque Paulo evoca a figura de Abraão para mostrar que nós somos justificados do mesmo modo como Abraão foi justificado. E o descendente de Abraão, que Paulo identifica aqui como sendo Cristo, também vai o quê? Ele vai manter a mesma aliança que Deus fez com Abraão.
a mesma aliança. Cristo não veio revogar a aliança que Deus fez com Abraão, muito menos acrescentar alguma coisa à aliança que Deus já havia firmado com Abraão. Cristo é o responsável por dar sequência à aliança que Deus fez com Abraão. Então, como é que Abraão foi justificado diante de Deus? Paulo fala isso aqui, em Gálatas 3:6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Cristo veio dar sequência a tudo aquilo que foi concertado, combinado entre Deus e Abraão e o seu descendente agora. Cristo veio dar sequência a isso. Agora, veja, a partir de Abraão e desta aliança firmada entre Deus e Abraão, cujo descendente é Cristo, você, veja bem, para se justificar diante de Deus, não terá condições de fazê-lo, justificar diante de Deus, guardando as leis de Deus. Por que não? Porque você não tem o poder de observá-las integralmente, de modo completo, de modo total, de modo perfeito e de modo ininterrupto. Você não tem essa condição, irmão. Então, como você não tem condição de cumprir todos os preceitos da lei, você estará automaticamente debaixo de maldição. Ou seja, você estará se encontrando com Deus, isso aqui é uma metáfora, como que querendo dizer o seguinte: Senhor, estou aqui, acreditei em Cristo, mas eu sei que eu tenho que guardar a sua lei. Então eu estou tentando resolver o meu problema contigo, Senhor, através da minha obediência à lei. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você estará debaixo de maldição porque você está tentando dar uma ajudinha a Deus. Você está tentando, assim como Abraão fez lá, quando ele coabitou com Agar, a sua escrava, e através desse relacionamento surgiu Ismael. O que isso significou? Isso significou um trabalho sinérgico entre Abraão e Deus. Deus fez a parte dele, agora Abraão vai fazer a dele. Paulo deixa claro, falando da vida de Abraão, citando Abraão como exemplo, lá em Romanos 4, que Abraão não trabalhou, porque se Abraão tivesse trabalhado para ser justificado, ele mereceria salário. No entanto, o que Abraão recebeu foi favor, foi graça. E creu Abraão em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. O fato de crer em Deus não significa que você está trabalhando. Quando Deus lhe atribui justiça, ele o faz pela graça. E não porque você é uma pessoa que obedece a todas as suas leis. Paulo, então, tem que explicar, Abraão não trabalhou, porque se ele trabalhasse em conjunto com Deus, em sinergia com Deus, em colaboração com Deus, ele teria que receber salário, e não favor. Mas o que ele recebeu foi favor, foi graça, não foi salário. Então, Paulo aos Gálatas tem que tratar do mesmo assunto de outros modos, de outras maneiras. Ele tem que falar dessa aliança que foi firmada entre Deus e Abraão, que não pode ser revogada e nada pode ser acrescentado a esta aliança. Quando você, meu querido irmão adventista do sétimo dia, diz para o mundo que é necessário guardar o sábado, porque senão o mundo não será selado e muito menos salvo, você está acrescentando algo a esta aliança que Deus fez com Abraão. Você vai dizer o seguinte: como? Sábado faz parte da lei de Deus, o sábado é o selo de Deus, eu tenho que observá-lo para ser selado. Então quer dizer que agora, no fim dos tempos, quando a besta se manifestar e exigir obediência, vocês que guardam o sábado serão selados por guardarem o sábado e receberem a salvação, porque guardam o sábado. Ou seja, vocês admitem que já foram salvos pela graça, mas agora vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne, porque vocês têm que guardar um mandamento, uma lei específica de Deus. Porque senão vocês não serão selados e salvos. O que significa isso? Significa dar uma ajudinha a Deus, significa tentar trabalhar em sinergia com Deus.
significa tentar se justificar pela guarda da lei. E você não vai conseguir. Se esquecendo, meu irmão, que você pode até tentar guardar o sábado, pode até respeitar o sábado de acordo com as suas forças e possibilidades, mas com certeza você transgride outros mandamentos. Como é que fica a sua situação? Você que transgride, pode até tentar, como eu disse, viver guardando o sábado dentro das suas possibilidades, mas transgride um outro mandamento, você se torna culpado de todos. Esqueceu dessa regrinha que você impõe sobre os demais cristãos evangélicos? Esqueceu-se dessa regrinha? Ela se aplica a você também. Então, quando você diz, sim, nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras, você está revogando aquela aliança que Deus fez com Abraão e o seu descendente, que é Cristo, e acrescentando alguma coisa, porque Deus não disse isso. Deus não disse isso. Cristo, que é o descendente de Abraão, ele veio dar prosseguimento nessa aliança. Essa aliança tem que continuar. Ela é validada por Cristo. A aliança que Deus fez com Abraão. Como é que Abraão foi justificado? Pela fé. Por isso é que Paulo aqui em Gálatas 3 vai dizer o seguinte, olha, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Paulo não está falando aqui, olha, os que guardam a lei, especialmente o sábado, é que são filhos de Abraão. Porque os judaizantes estavam preconizando isso lá para as igrejas da Galácia. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar os dias de festa mensais, ou festas de lua nova, festas anuais. Vocês têm que guardar tudo isso. Vocês têm que procurar obedecer à lei de Deus para serem justificados. Porque se vocês não guardarem a lei de Deus, vocês não serão justificados. Só guardando a lei de Deus, vocês serão descendentes de Abraão. E vocês estarão cumprindo a promessa, o pacto que Deus fez com Abraão. Por isso é que Paulo tem que dizer aqui em Gálatas 3,15 o seguinte, olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não dizia aos descendentes como falando de muitos. Pois era justamente isso que os judaizantes estavam dizendo para os crentes da Galácia. Se vocês não guardarem as leis de Deus, inclusive o sábado, vocês não serão salvos. Então, meu irmão adventista, quando você chega hoje para o mundo e diz assim, vocês têm que guardar o sábado, porque senão vocês não serão selados e salvos, vocês estão revogando a aliança que Deus fez com Abraão, que é continuada por Cristo, seu descendente, e acrescentando alguma coisa. Fazendo isso, vocês estarão debaixo de maldição. Por que mesmo? Porque vocês não dão conta de guardar toda a lei. Ah, mas nós guardamos o sábado. E os demais? 612 mandamentos. Porque quando Paulo fala de lei aqui, ele tem em vista isso. Todos os preceitos do livro da lei. Todos. E não caiam na bobagem de afirmar que Paulo estava falando aqui de livro da lei e não das tábuas de pedra. Por quê? Vocês não devem cair nessa bobagem. Eu já ouvi isso. Porque o livro da lei tratava de leis cerimoniais e os mandamentos das tábuas de pedra são morais. É diferente. Não caiam nessa bobagem. O livro da lei está repleto de leis cerimoniais, sim. Mas também está repleto de leis morais. Portanto, não caiam nessa bobagem. O que Paulo está deixando claro aqui, ele não está fazendo distinção entre lei moral e cerimonial. Ele está colocando lei dentro de um espectro mais amplo. Então, não caiam nessa bobagem de querer argumentar dessa forma. Portanto, você que diz que se não guardar o sábado não estará salvo, saiba que você está debaixo de maldição. Porque muito embora você queira observar o sábado, com toda certeza você transgredirá algum outro mandamento. Você não estará de acordo com todos os preceitos da lei. Em algum momento você vai transgredir algum outro mandamento, alguma outra lei, alguma outra ordenança, e aí você estará debaixo de maldição, meu irmão. Será que você não entendeu isso? O problema é que é aquilo que eu disse, vou repetir de novo. A igreja adventista chega para sua membresia e diz, olha, esses que estão aí falando que nós somos salvos pela graça, eles vão dizer também que vocês podem, já estão salvos mesmo, vocês não precisam fazer mais nada, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, saiba que quem é que está dando continuidade ao pacto que ao pacto que Deus fez com Abraão? Quem é que está dando continuidade a esse pacto, a essa aliança? Cristo. Cristo é o descendente de Abraão.
E como é que nós somos justificados? Paulo está deixando claro. Gálatas 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Quando você não tem fé, a fé que faz com que você creia nas promessas de Deus, de que quando você tem fé em Jesus você é justificado, quando você não crê nisso mesmo, de fato, você estará debaixo de maldição. E Deus disse: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que amaldiçoarem. Quando você procura se justificar por obras da lei, você está debaixo de maldição, porque você não consegue viver na prática de todos os preceitos do livro da lei. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando você tenta viver assim, obedecendo a lei de Deus, mas não consegue, você está revogando o pacto que Deus fez com Abraão. Ou procurando acrescentar alguma coisa a esse pacto, cujo o descendente está tratando de dar continuidade e validade a ele. O pacto que Deus fez com Abraão está em vigor. O pacto que Deus fez com Abraão está em vigor, porque Cristo é o descendente de Abraão e Cristo não pode revogar o pacto e nem acrescentar alguma coisa a esse pacto. Como é que nós somos justificados? Pela fé, meu querido irmão. Não é tentando observar os mandamentos de Deus. Eu digo tentando porque você não dá conta. Não é guardando o sábado ou qualquer outro mandamento que você vai conseguir a justificação de Deus, meu irmão. Não é tentando dar uma ajudinha a Deus, trabalhando em sinergia com Ele, como diz aquele imbecilóide lá, que quer dar uma de sabichão, de sábio, de professor, de mestre, quando é um boboca e não sabe nada de evangelho. Você está revogando o pacto que Deus fez com Abraão e Cristo e acrescentando alguma coisa. Portanto, você está debaixo de maldição, meu irmão adventista. Pense seriamente nisso, não estou dizendo isso com ódio no meu coração. Estou falando isso para alertá-lo, para chamá-lo à consciência. A lei de Deus foi promulgada para você com os seguintes propósitos. Ela vai mostrar para você que você é culpado diante de Deus. Você não é inocente. Você não chega nesse mundo numa condição de inocência ou de neutralidade, como vai afirmar a teologia adventista. Não, 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 não. A lei de Deus, ela mostra que você é culpado diante de Deus, você está sob a ira dele, a ira de Deus pesa sobre você. O seu pecado é ofensivo a Deus, ofensivo. Portanto, você está condenado à morte. A lei te mata. A lei te mata. E a lei mostra que, por conta disso, você tem que ficar calado diante de Deus. Você não tem direito de reivindicar absolutamente nada para Deus. A lei faz tudo isso. Mas no final de tudo, a lei faz o quê? Ela cumpre aquele papel maravilhoso que Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, para a justiça daquele que crê. Está entendendo? Este é o propósito final da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, quando eu creio verdadeiramente em Cristo, que é o descendente de Abraão, eu sou justificado. Esse pacto continua valendo, porque o descendente de Abraão, Cristo, veio confirmar esse pacto, irmão. Se guardar o sábado, estou citando só um mandamento, se guardar o sábado, 7º dia da semana, fosse condição de salvação, Jesus teria dito isso. Os apóstolos, todos eles, sem exceção, teriam dito isso. Ponha isso na sua cabeça e no seu coração, meu irmão.
Os mandamentos de Deus agora, olha só, os mandamentos de Deus que pesam sobre você, estão expostos lá em Mateus capítulo 22. Lembram-se de quando um mestre da lei se aproxima de Jesus com o propósito de testá-lo e pergunta a Jesus o seguinte: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? O que Jesus diz a ele? É o sábado, meu filho. Foi isso que Jesus diz a ele? Não. Jesus disse o seguinte: o primeiro grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus arremata. Presta atenção nesse arremate, meu irmão. Destes dois grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A obrigação que pesa sobre nós é observar esses dois grandes mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa obrigação. Agora, se você acha que isso é fácil, problema seu. Para mim, não é. Essa é uma obrigação tremendamente difícil. Mas essa obrigação que pesa sobre mim, enquanto filho de Deus, já justificado por esse mesmo Deus. Já salvo por esse mesmo Deus. Agora, eu não tenho que procurar observar esses dois grandes mandamentos para me justificar. Porque eu já fui justificado. Essa é a questão, irmão. Essa é a questão. Eu faço isso, procuro observar esses dois grandes mandamentos em minha vida: amor a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento, e amor ao próximo como a mim mesmo, porque eu já fui agraciado com a justificação desse Deus maravilhoso. Já fui, inclusive, glorificado diante da presença dele. E das mãos dele, ninguém poderá me tirar. Por que mesmo? Porque eu guardo mandamentos? Não, porque eu criei em Cristo, que é o descendente de Abraão. E assim como Abraão creu e recebeu justiça de Deus, quando eu criei, eu também recebi justiça de Deus. Presta atenção nisso, meu irmão. O fato de nós acentuarmos, enfatizarmos que a salvação ou a justificação é pela fé na graça de Deus, não significa que nós vamos deixar a nossa vida correr solta, digamos assim. Que agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Isto é uma mentira. Isto é uma acusação mentirosa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca sobre nós, cristãos que não somos adventistas. Para encerrar o vídeo, eu leio o que consta aqui nos versos 17 e 18 de Gálatas 3. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. A lei veio quando? 430 anos depois de Deus ter feito aliança com Abraão. Em que situação a lei veio? Quando Deus, pela liderança de Moisés, libertou o seu povo do cativeiro egípcio. E ali lhes deu as suas leis, inclusive o mandamento do sábado. Essas leis não, como diz Paulo aqui, não têm poder para anular a promessa. Preste atenção nisto aqui. Que lei foi dada ao povo de Israel 430 anos depois?
um código legal composto por 613 mandamentos. 613 mandamentos. Só sobre a guarda do sábado há muitos. Só sobre a questão sabática há muitos mandamentos. Veja que o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo para mim e para você agora, meu irmão adventista. Vou fazer questão de ler de novo o verso 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. A lei não tem o poder, inclusive a lei do sábado, não tem o poder de anular a promessa. A promessa é, em ti abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, porque Abraão creu, Deus lhe atribuiu justiça. Essa foi a aliança. E agora vem Cristo e dá continuidade a esta aliança. E esta aliança que foi afirmada entre Deus e Abraão e agora entre Deus e Cristo, o seu descendente, não pode ser anulada pela lei. Adventistas, quando é que vocês vão entender isso, meus queridos irmãos? Eu estou aqui em posição de rogo. Estou rogando a vocês. Estou chamando vocês à consciência. Estou implorando que vocês reflitam. É isso que eu estou implorando. Não saiam da igreja. Não é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Estou implorando para que vocês reconheçam os erros da igreja, da sua igreja. Reconheçam os erros teológicos da sua igreja. Reconheçam, meus queridos irmãos. Livrem-se desse fardo que a igreja de vocês, a igreja adventista, colocou sobre vocês. Livrem-se desse fardo. Porque vocês não serão salvos diante de Deus por tentarem obedecer à sua lei, porque vocês não dão conta de observar todos os preceitos da lei. E esta lei, esse código legal constituído por 603 mandamentos, que foi dado 430 anos depois de Deus firmar uma aliança, um pacto com Abraão, que agora é continuado por Cristo. Esta lei que foi dada ali por Moisés no deserto, inclusive leis do sábado, não tem o poder de anular a promessa. Quando é que vocês vão crer na palavra de Deus, meus queridos irmãos adventistas? Quando? Aí no verso 18 ele diz: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Herança gratuita por meio de Abraão. Como é que eu me aposso dessa herança que é gratuita? Deus não cobra nenhum trabalho de você, irmão, para você conquistar essa herança. Deus não cobra nenhum trabalho, porque se ele cobrasse algum trabalho de você, você mereceria salário por trabalhar em sinergia com ele. A herança, meu querido irmão, é gratuita. Significa que você não paga absolutamente nada por ela. A única coisa que Deus pediu é: creia em Jesus. A única coisa que Deus pede é: creia em Jesus. É isso aqui que está em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que pergunta essa. Eles responderam:
Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Você crê nisso? O que eu devo fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. A Bíblia não diz, guarde o sábado e você será selado e salvo. Não, não é isso. Eu já tratei aqui daquele assunto de selamento, né? De Apocalipse, capítulo 7. O selo de Deus não é a guarda do sábado, irmão. Deus nos selou com a sua lei? Sim. Elas estão impressas dentro de nós. Por quê mesmo? Porque o Espírito Santo está em nós. Aí alguém diz, bom, se as leis de Deus estão em nós, nós devemos guardar o sábado, porque o sábado é lei. Qual é o grande mandamento da lei? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos aos quais você está sujeito, meu querido irmão. Não para que você seja salvo, mas porque você já foi salvo, quando mesmo? Quando você creu verdadeiramente em Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque é Cristo que dá continuidade à aliança feita entre Deus e Abraão. E a herança você recebe gratuitamente. Gratuitamente. Você já recebeu a herança gratuitamente. Há uma tensão entre o já e o ainda não. Do ponto de vista de Deus, a herança já nos está garantida. Herança gratuita. Pela fé. Porque são os que têm fé que são filhos de Abraão. E não os que guardam a lei, inclusive sábado, é que são filhos de Abraão. Por isso é que Paulo tem que dizer isso aos crentes das igrejas da Galácia. Não tentem revogar a aliança que Deus fez com o pai Abraão e que agora dá continuidade através de Cristo. Não tentem revogá-la e nem acrescentar nada a ela. Não tentem, meus queridos irmãos adventistas. Não tentem. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Você não é justificado por obras da lei, ou guarda do sábado, seja qualquer outra lei, meu querido irmão. Ponha isso no seu coração, irmão. Saia de debaixo da maldição, porque Cristo se fez maldição em seu lugar, em meu lugar. Saia de debaixo dessa maldição, meu irmão. Não estou pedindo para você sair da igreja, não, mas deixe de crer nesse negócio. Somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Mande isso para o fundo do mar. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa de Satanás. A sua vida tem que ser pautada pelo ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. É por esses mandamentos que você tem que pautar a sua vida. E pare de fazer conclusões apressadas da palavra de Deus. Não, mandamento, sábado é mandamento. Então, os mandamentos da primeira tábua dizem respeito, amor a Deus. Então, eu estou sob a obrigação de guardar o sábado, sim, porque Jesus guardou o sábado. Ele era judeu, ele veio cumprir a lei em seu lugar, meu irmão. Repito, se Jesus entendesse que a guarda do sábado fosse condição de selamento e salvação, você acha que ele não nos teria dito isso?
Você acha que os apóstolos não nos teriam dito isso? Você acha mesmo que ficaria essa grande lacuna na palavra de Deus? Você acha? Aí você deve se perguntar, então, o que é o selo de Deus? O selo de Deus é a sua justiça imputada sobre nós pela fé. É a justiça de Deus imputada sobre nós pela fé. Quando é que nós recebemos essa justiça? Quando o Espírito Santo produz em nós o novo nascimento e nos outorga o dom da fé. Nesse exato instante, nós somos selados. Nós estamos trabalhando aqui na TV Caminho Livre para isso. Porque Deus tem um povo eleito e escolhido desde a eternidade pretérita que precisa receber este selo. Que selo? O selo da justiça pela fé. Esse é o selo. O selo não pode ser a guarda do sábado, porque senão salvação dependeria de obra da lei. E aí a Bíblia estaria se contradizendo. Não há contradição na palavra. A promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão continua em vigor, porque Cristo veio dar sequência a ela. Cristo veio dar continuidade a ela. E você, com as leis que foram pronunciadas 430 anos depois que Deus fez esse pacto, essa aliança com Abraão, essa lei, todas essas leis, não têm o poder de anular a promessa. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Preste atenção na palavra. A herança que Deus tem reservada para nós é gratuita. Quando é que você vai entender isso? Pare de querer dar uma ajudinha para Deus te salvar. Pare com isso. Quando você tenta fazer isso, você está debaixo de maldição, irmão. Eu rogo uma bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, sobre você que assistiu esse vídeo até aqui e que recebeu a unção do Espírito Santo para entender o que a palavra lhe revelou. Em Jesus eu rogo esta bênção. Amém.